Continuamos então a nossa conversa do programa Eclésia dessa noite com o Padre Guido Motinelli. Só lembrando, ligue para nós no 38719620, faça a sua pergunta, o seu comentário. E também no nosso e-mail, no eclesia@rs21.com.br. A gente, na medida do possível, conversa sobre o assunto que você enviar para a gente, tá certo? Bom, Padre Guido, continuando então a nossa conversa, Semana Santa, a gente já fez uma introdução sobre o assunto. Mas vamos começar a entender então. Na Quinta-feira Santa começa o chamado Tríduo Pascal. Sim. Quer dizer que começa na Quinta-feira Santa, mas essa missa termina na própria Quinta-feira Santa ou não? Não. Aliás, antigamente chamava-se de Semana Santa só a partir da quinta-feira. Ah, é? Hoje se prefere o título de Tríduo da Semana Santa, que inclui os grandes eventos destes 3 dias, né, de quinta, sexta e sábado santo à noite. Quinta-feira nós lembramos a Santa Ceia que Jesus celebrou. E do ponto de vista litúrgico, há 2 grandes celebrações naquele dia. Uma primeira celebração que se realiza nas catedrais, presidida pelo bispo e todo o clero, cerimônia que em algumas dioceses é feita até na quarta-feira à noite, e chama-se Missa em língua latina Chrismatis. Isto é, Missa do Crisma, uma missa solene com a presença de todo o clero, durante a qual os sacerdotes renovam os votos do seu sacerdócio de fidelidade ao bispo, porque lembram a instituição do sacerdócio que aconteceu exatamente naquela noite antes da paixão e morte de Jesus. Então, geralmente, essa missa, essa celebração acontece na quinta-feira pela manhã. Sim. Que é, inclusive, nessa missa, então, que o bispo abençoa os chamados Santos Óleos. Perfeito. São 3 óleos que são abençoados pelo bispo e que são distribuídos depois para todos os padres. Quais são estes 3 óleos? O óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, e o óleo do crisma. O óleo do crisma que é usado seja na cerimônia do sacramento do crisma, como também para ungir as mãos do sacerdote na hora da ordenação. Inclusive, nós estamos vendo então a imagem aí, ó, nesse momento, o Dom Edmar Peron, que é bispo auxiliar da Diocese de São Paulo, abençoando então os Santos Óleos. A gente viu agora há pouco a imagem do Dom Murilo, arcebispo primaz do Brasil, lá de Salvador. Então, em toda a diocese acontece isso, porque sem esse óleo, durante o ano, não teria para aplicar os sacramentos que precisam desses óleos, né, Exato. Padre? É uma cerimônia onde os santos óleos são abençoados pelo bispo, repito, distribuídos aos sacerdotes. Claro, há sacerdotes, por exemplo, que usam mais o óleo dos enfermos pelo fato que trabalham nos hospitais. Certo. Que vivem numa cidade com uma grande densidade de população, usa muito o óleo dos catecúmenos para o batismo e também o óleo da crisma, o óleo dos enfermos. O bispo usa mais aquele da crisma, porque como bispo é ministro ordinário. E quando terminam os santos óleos, se pede à diocese, e naturalmente na cúria do bispo, sempre se conserva uma reserva a mais destes santos óleos. E através destes óleos são conferidos os sacramentos. Por isso, terminada essa Santa Missa com a presença de todo o clero, os padres levam os santos óleos para as suas respectivas paróquias. Nesta mesma Santa Missa, os sacerdotes, repito, renovam os votos do seu sacerdócio e agradecem a Deus pela vocação que eles receberam e prometem sempre com juramento a fidelidade aos seus bispos, né? Na parte da tarde, sempre da quinta-feira, os padres que já voltam para as suas respectivas paróquias celebram uma outra missa chamada em língua latina In Cena Domini, isto é, lembrando o jantar do Senhor, a Santa Ceia. E se repete durante esta Santa Missa
o gesto que Jesus fez durante o jantar, quando ele lavou os pés dos apóstolos. Até, inclusive, popularmente, as pessoas lembram dessa missa como a missa dos lava-pés, né? Exato. E o lava-pé não é somente uma cerimônia para 12 homens. Aliás, fiz um estudo nestes dias, onde inicialmente o bispo e os padres faziam o lava-pés para 13 pessoas. 12 representavam os apóstolos. Aí vem a pergunta, e o 13º, quem era? Era uma outra pessoa que representava o Cristo. Para dizer que quando se faz uma obra de bem para uma pessoa, se faz para Cristo. Que legal. Era bem simbólico, muito bom, né? Hoje há pessoas, sacerdotes, que fazem o lava-pés para vários tipos de pessoas, às vezes conforme o tema da campanha da fraternidade, se, por exemplo, consideram os pobres, as crianças, os presos, os trabalhadores, etc., né? Se pode lavar os pés também para mulheres, tem Carmelos, mosteiro de clausura, onde a Madre Superiora lava os pés de todas as freiras. Até este gesto é muito significativo, né? É um gesto de amor, porque significa amor, sacrifício, renúncia, humildade e muito carinho. E nesta Santa Missa da quinta-feira, logo após da comunhão, se faz uma procissão solene, digamos assim, com o Santíssimo, com o incenso, com os cantos, e se leva o Santíssimo para um altar secundário ou numa capela e começa a adoração. Por que esta adoração na quinta-feira à noite? Lembrando uma página muito triste. O que aconteceu depois do jantar festivo que Jesus fez? Foi para o Monte das Oliveiras e começou a chorar Jesus. Começou a tremer de medo. Começou a suar sangue pensando na morte que estava esperando por ele. E os apóstolos, onde é que estavam? Um o traiu, o outro o negou e todos o abandonaram. A adoração que nós fazemos na quinta-feira exatamente é uma resposta positiva àquela hora tão dramática que Jesus viveu quando foi abandonado por todos. Por isso, de noite adentro, ele recebe a homenagem dos fiéis. Mas nesse momento também, né, Padre Guido, quando então se retira ali, se conduz as hóstias consagradas, o corpo, o sangue de Jesus ali já consagrado, certinho na missa, para ser adorado em outro momento, acontece também aquele chamado desnudação do altar, né, onde se retira então as toalhas e todos os ornamentos do altar, as flores, etc. Esse símbolo também é muito rico, né, Padre Guido? Sim, exato. O altar-mor das igrejas se tira tudo, todas as toalhas, fica, digamos assim, nu. Lembrando exatamente a ausência de Jesus. Alguém poderia pensar, padre, mas a desnudação do altar é para lembrar quando Jesus for lhe tirar uma roupa? Algumas tradições podem dizer também sim, mas o significado é muito mais profundo. Jesus acabou praticamente sendo esquecido, tornando-se objeto até de derisão, de ofensa. Olha, o Evangelho de ontem falava que até cuspiram na cara, isto é, denigraram a pessoa de Jesus, aniquilaram a sua personalidade. Por isso o altar fica sem nada. Durante toda aquela noite, de quinta para sexta, e durante toda a manhã também da sexta-feira santa. Inclusive, na sexta-feira, a cerimônia é realizada no altar-mor, mas sem nenhuma toalha, somente na parte final, quando vai ser dada a comunhão, porque não é missa, é somente a ação litúrgica solene da paixão e morte de Jesus,
na parte final é dada a comunhão, aí se coloca uma toalha no altar. Inclusive, Padre Guido, tem uma curiosidade em relação a essa desundação do altar, que é um costume antigo, que vem lá da Idade Média, que as pessoas lavavam o altar durante Sim. esse período? Sim, e lavavam o altar usando água, sabão e vinho. Uma novidade que, sinceramente, fazendo o estudo, eu nem eu sabia. Lavavam até com vinho, e o vinho deixava depois até um cheiro, um perfume particular. Era a única vez no ano que o altar era lavado e não assim por cima, mas em todos os seus particulares e pormenores, e se reapresentava no dia seguinte um altar bem limpinho. Você ouviu aí, amigo telespectador, que essa nem o Padre Guido sabia, hein? Ele achou nas pesquisas dele, no estudo aqui para o programa Eclésia. Agora, se nem o Padre Guido sabia, gente, quem é que sabe, né? O Padre Guido lembra de tudo. Por exemplo, se a gente perguntar o nome da vizinha do Papa Bonifácio III, ele vai saber de cabeça aqui. E essa ele não conhecia. Mas legal, Padre Guido, que o senhor continua pesquisando, aprendendo e partilhando conosco o seu conhecimento.